Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast. Hoje eu tô refazendo uma gravação que eu já tinha feito a conversa com o João Noctus sobre toda a controvérsia envolvendo o Op Return, só que infelizmente a gente ficou com um problema no áudio, o que acabou sendo até bom, porque tem novos acontecimentos nesse tema, então o episódio vai ficar mais atualizado. Então, pô, bem-vindo, João, tudo bem com você? Tudo, obrigado novamente. Cara, eu acho que a gente precisa começar bem do começo para esse tema, que assim, não é só o fato de eu não ser técnico e eu precisar que você realmente mastigue bem as coisas para mim, mas assim, se eu não Uhum, manjo muito disso, eu imagino que muitas das pessoas que estão escutando a gente também não manjem disso. Então vamos beleza. começar bem pelo começo. O que que é o Op Return? Tá. ahn, o op return, ele é uma das funcionalidades que a gente tem numa transação. Uma transação de Bitcoin, ela tem entradas e ela tem saídas. E tem jeitos diferentes e formatos que o protocolo aceita que você escreva informações na transação, certo? Para quem é, não sei se a geração nova conhece, mas para quem é da nossa geração com certeza conhece o cheque. E o cheque ele tem alguns campos ali. É, quais são os campos de entrada? Bom, o campo de entrada é a sua conta do banco, certo? É da onde está vindo o dinheiro. O que autoriza que você gaste essa movimentação, né? Que você faça essa movimentação de dinheiro? A sua assinatura no cheque. Isso seria parte da o que a gente chama de entrada no Bitcoin. E qual que é a saída? Bom, no cheque tem um campo de destinatário. Eu quero que vá para o Caio essa é a quantidade de dinheiro. Então, isso seria a saída. Agora, imagina que no cheque a gente tem um campo a mais, que seria um campo, além de eu colocar o seu nome, ou seja, para onde está indo, eu poderia colocar um comentário. Ou eu poderia colocar qualquer informação, certo? Eu posso fazer um desenho no cheque. Alô? Não, tô te escutando, eu tava no mudo, sim, certo. Ah, é que eu tinha perdido Uhum. sua imagem aqui. Então, e aí você tem um campo que eu posso, bom, escrever alguma coisa ou anotar um desenho, e aí isso vai chegar na sua conta lá do banco para você conseguir ver. É mais ou menos isso que acontece no Up Return, né? O Up Return ele é uma operação que a gente faz que logo depois dela você consegue armazenar a informação de forma arbitrária, ou seja, qualquer coisa. Ahn, acho que a gente pode começar por aí. Alguma dúvida em cima disso ou deu para É, entender mais ou menos? me dá um exemplo prático, assim, sei lá, como o Op Return é usado atualmente no Bitcoin, assim. Tá, tem algumas formas de você usar, e de novo, não é porque muita gente usa de uma forma que você não pode usar de outro, né? O meu entendimento é esse. Ahn, existe alguns bots que tem tanto de Twitter, salvo engano, alguns sitezinhos que você pode escrever uma mensagem, literalmente. Você pode botar o seu nome lá como uma marca temporal, digamos assim, e, e escrever informação na blockchain. Isso vai ficar salvo para todo mundo. Já vi diversas mensagens diferentes. É, tem uma história engraçada com o Narcélio, onde na época que ativou uma funcionalidade do Bitcoin, ele disse: Narcélio esteve aqui, e aí quando ativou uma outra eu fiquei inspirado e tentei fazer a mesma coisa. Enfim. Ahn, a gente tem também alguns sites que fazem uma prova de existência, e aí você tem um mecanismo um pouco parecido com um cartório, assim, de tipo, tá, você tem que provar que alguma coisa existiu em determinado período da história, né? E aí você computa a prova de um documento, alguma coisa assim, que é o que a gente chama de checksum ou hash, e aí você guarda o resultado disso na blockchain, nesse campo. E aí para provar que algo existiu, então, Caio, eu registrei uma patente, digamos assim.
E aí eu guardei essa prova de que esse documento existe naquele determinado período da história na blockchain. Então foi dia 23 de 5 de 2025, beleza? Daqui a 10 anos eu posso chegar para você e falar, olha, eu já tinha esse documento aqui, que você está falando que, enfim, você acabou de criar. Tá, cadê? Aí eu te falo, olha, tá aqui o hashzinho dele lá na blockchain há 10 anos atrás, por exemplo. Existe um projeto que, inclusive, o Peter Todd, que mantém também, que é meio que para isso. Que ele vai criando marcas temporais ali através de você paga para escrever essa informação na blockchain. É a partir desse campo do Op Return que o pessoal, por exemplo, registra, sei lá, data de nascimento de filho, coisa assim, né? Sim, é o que é mais usado para isso. Tá, e acho que o pessoal em casa vai ficar com uma dúvida que eu lembro que eu fiquei na nossa primeira conversa, que assim, dados arbitrários são qualquer coisa. Pode ser uma NFT de macaco, pode ser um texto. E aí o Satoshi, no primeiro bloco minerado, no bloco Gênese, deixa uma informação também, né? Chancellor on the brink from second bailout for banks. Isso foi feito no Op Return? Não. Isso foi feito em outro lugar da transação. Tentando voltar para essa analogia do cheque, o que a gente faz é, no campo de destinatário, o que seria o do Op Return, é como se eu estivesse colocando, esse dinheiro vai pro Caio Leta. E além disso, qual que é a quantidade do dinheiro que está indo pro Caio? E além disso, uma informação qualquer. Beleza? O que o Satoshi fez na época foi como o equivalente a você tem um campo de assinatura lá. Que você tem que comprar a origem do dinheiro, certo? Porque a analogia é, para o dinheiro sair da minha conta do banco, eu tenho que fazer a assinatura. Só que tem um detalhe curioso nesse tipo de transação que foi o Satoshi que fez, que é o que a gente chama da transação Coinbase. O que é ela? É a transação onde você tem uma saída de tamanho que tem um limite, que vai ser a recompensa do bloco, que naquela época eram 50 bitcoins, e aí tem todo o lance do halving, que a cada mais ou menos 4 anos essa recompensa diminui pela metade. Mas concorda comigo que essa assinatura, ela é meio que não precisa? Porque, bom, da onde que tá, quem que tá, da onde está saindo esse Bitcoin? Da conta de quem? Da conta de ninguém. Esse Bitcoin está sendo criado ali. Então, naquela época o que o Satoshi anotou foi meio que ali no campo de assinatura. Porque já que você não tem que comprovar a origem, você também pode escrever, tem um campo ali de assinatura que você pode escrever informação também de forma arbitrária, porque ela não vai ser validada. Então imagina que lá no cheque da primeira transação do Bitcoin, ao invés do Satoshi colocar a informação de para onde está indo e aí depois escrever aquela mensagem, no campo de assinatura foi onde ele deixou aquela mensagem anotada. Perfeito. E aí aqui eu vou fazer um adendo para o pessoal em casa que está escutando, que talvez tenha ouvido a palavra Coinbase e pense, ué, isso aí não é uma corretora? E assim, muitos dos termos básicos do Bitcoin que estão na arquitetura do protocolo desde o começo foram utilizados por empresas para, sei lá, usar como o próprio nome. Então, existe a corretora Coinbase, mas existe Coinbase dentro do bloco. Existe um bloco e existe a empresa Block, do Jack Dorsey. E isso é uma coisa bem comum no ecossistema. Então, assim, Coinbase, o que o João está falando, não é a corretora. Inclusive por muito tempo foi usaram um site tanto para se comunicar com a rede Bitcoin e ver o que estava acontecendo, e também isso acabou virando uma carteira de Bitcoin depois, mas muita gente confundia e achava que, tipo, isso aqui é o Bitcoin, que era blockchain.info, que aí agora é blockchain.com, se não me engano. Que é um termo que foi criado ali, mas não tem nada a ver, tipo, não foi o Satoshi que criou o site, entendeu? Uhum, sim. Isso é uma lógica que, assim, código aberto, indústria aberta, tudo aberto, significa essas redundâncias de nomenclatura também, e isso é inevitável, né? Não tem
uma coisa centralizadora que fala isso pode, isso não pode, sabe? O Satoshi não criou o Bitcoin.com, por exemplo, todo esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu lembro que, assim, toda essa controvérsia surgiu no 1º de maio, né? E esse foi um feriado que eu fui para o sítio, eu não tenho sinal de celular lá, eu tirei um tempo do Twitter, eu meio que não prestei muito atenção no que estava acontecendo no nosso ecossistema ao longo do feriado. Aí eu cheguei segunda em São Paulo, parecia que tinham, sei lá, reprogramado o meu algoritmo de redes sociais, porque só se falava de op return, algo que eu nunca tinha parado para pensar como problemático, e já estava num tom meio contencioso, assim. Então, contextualiza para a galera em casa o que aconteceu, o que está dando de controvérsia em relação ao op return. Então, a discussão, ela é antiga, na verdade. Só que o pessoal tem debatido em cima de uma questão que é o seguinte. Como a gente viu, você pode escrever informação no Open Return. Porém, todo node tem uma configuração padrão onde você limita o tamanho da informação que você consegue colocar lá. E perceba que essa limitação ela é uma configuração, não é uma regra. E ela é uma configuração num campo que a gente chama no Node de mempool. E não estou falando do site mempool.space. De novo, como o Caio falou, a gente tem vários termos que usam isso aí para um monte de coisa. No Bitcoin, mempool é como se fosse um. Eu vou voltar para a analogia inicial porque a gente estava seguindo nessa aí. Então, depois que você criou sua transação, que é o cheque, você assinou o seu cheque e tudo mais, você tem que depositar ele em algum lugar. Para depois esse cheque vai ser validado e vai ser processado, beleza? Então é essa caixinha ali que a gente tem de transações temporárias, que ainda não foram confirmadas por algum minerador. E aí, o fato do. Beleza, o meu node está conectado com um monte de gente. Pode estar conectado com o node do Caio. Eu mando a minha transação para o node do Caio. E aí, o node do Caio vai fazer o seguinte: essa origem desse dinheiro que realmente existe, o João está tentando gastar de um dinheiro que é um dinheiro válido, que ainda não foi gasto. Sim, beleza. A assinatura do João aqui, ou as condições com que ele travou o Bitcoin na época, estão sendo seguidas? Ele pode tirar o dinheiro daqui de dentro? Sim, tem uma assinatura do João. Beleza. E aí validam algumas coisas. Uma dessas coisas é, nesse campo de informação que a gente chama de op return, passou de 80 bytes, que é o tamanho da informação, se não, a transação está válida. Se passou disso, o seu node vai identificar isso como uma transação não standard, fora do padrão, e você vai jogar essa transação fora. Você não vai guardar ela com você, nem mandar ela para frente. E aí esse processo vai se repetindo até chegar no node no minerador. Quando o minerador tem essa transação, ele vai criar o template do bloco, vai tentar minerar esse bloco, né, colocar proof of work, prova de trabalho, e a partir do momento que ele tem o bloco validado com a transação lá dentro, ele manda o bloco para todo mundo de volta, né, para quem. E aí todo mundo de volta ele manda para os nodes que ele está conectado e é uma sequência de eventos que vão acontecendo, né? Até todo mundo validar e guardar o bloco. Beleza. A diferença está no seguinte, e aí a treta surgiu em cima disso, né? O fato de eu mandar minha transação que tem mais de 80 bytes, por exemplo, para o node do Caio, e ele rejeitar, isso é diferente de eu mandar a minha transação direto para o minerador colocar a transação lá dentro do bloco, e aí, olha que curioso, essa transação ela é uma transação válida, na verdade. Ela só está fora do padrão. Quando essa transação, por mais que no seu node você tenha colocado esse limite de 80 bytes, quando a transação chegar dentro de um bloco para você, você não faz essa validação de novo.
Ou seja, tem um desalinhamento ali do que as transações que estão pendentes para as transações que de fato podem acontecer e são válidas para todo mundo. Então a treta surgiu em cima disso. E aí tem gente que argumenta que transações não monetárias não deveriam acontecer, guardar o nome, o seu nome ou a data de nascimento, algum registro, qualquer informação arbitrária ou foto de macaco que seja, não deveria acontecer na blockchain. E aí você tem uma outra galera dizendo, cara, tá na regra, tá no protocolo, segue o jogo. Eu acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer é por que 80 bytes está nesse limite? Tipo, qual foi o racional por trás quando escreveram essa parte do código? Ah, não vamos colocar 20 bytes, não vamos colocar 1 mega, vamos colocar 80 bytes. Tem um racional por trás ou foi só arbitrário? Isso foi arbitrário, salvo engano, inclusive isso já mudou. Se eu me lembro, eu não lembro exatamente de cabeça, mas se eu não me engano eram 40 bytes inicialmente. Aí depois aumentaram para 80 ou alguma coisa desse tipo. Mas foi um número qualquer. E, de novo, esse número qualquer é em cima de uma configuração, é uma policy de mempool que a gente chama. Boa, essa é a segunda pergunta que eu ia fazer. Qual é a diferença de ter o consenso do Bitcoin, que se você mudar, você acaba gerando fork, etc., para você mudar uma policy, uma regra que afeta a mempool, mas não afeta o Bitcoin propriamente dito? Porque acho que isso é muito pouco claro na cabeça das pessoas, a diferença do Bitcoin em si e da mempool e de outras carteiras e outras coisas que o pessoal do Bitcoin Core também mexe. Tentando resumir a ideia para não, enfim, não quero ser técnico demais. Geralmente o que a gente entende como a regra ou consenso, ela está em cima do que pode ou não chegar dentro de um bloco para você. E entende esse bloco como algo que vai ficar armazenado ali para todo sempre, né? Claro que tem alguns detalhes aí sobre reorg e tudo mais, só que seriam regras que a- a- idealmente não seriam mudadas, porque provavelmente causariam um split de rede, ou seja, a gente pode acabar induzindo que certas pessoas tenham o bloco 10.001, por exemplo, de um jeito e outras 10.001 de outro. E aí você vai criar duas sequências ali, duas cadeias de histórias diferentes, né? De históricos de transação diferentes. Isso é ruim, porque aí quando chega um momento onde eu falo que eu estou gastando o Bitcoin da página tal, você vai olhar no seu Node e você fala, olha, essa transação não está aqui. Você está me mandando algo que não existe. É diferente de eu te mandar uma transação, seu Node olhar ali, não quero, mas aí ó, essa transação foi se propagando pelo resto da rede com pessoas que tinham outras configurações, e ou até como é possível de fazer, mandar diretamente para o minerador, e aí chega lá e beleza. No seu bloco você não está validando isso. Então é mais ou menos essa a diferença. E o que foi proposto exatamente que gerou tanta controvérsia? Foi simplesmente abolir esse limite de 80 bytes e deixar em aberto, e aí o medo é que as pessoas passem a usar esse campo também como um campo para colocar dados arbitrários, NFT de macaco, qualquer coisa que não seja puramente monetário, como uma transação? Sim, exatamente. E aí a gente tem essa dinâmica que foi interessante de acontecer, de ver acontecendo, né? Porque, de fato, por um lado você está guardando informação arbitrária. Você gostaria de ter uma foto, alguma coisa ali que, enfim, tá armazenado no seu computador? No meu entendimento, se eu não estou decodificando essa informação, eu não sei que ela existe e, portanto, por mais que ela esteja ali no meu computador, meio que tanto faz. E aí fala-se muito desse filtro que tem na mempool, que você poderia, bom, isso aí ajuda e tudo mais, que é a linha de raciocínio do Luke, da Shear e toda essa galera da Ocean ali, da empresa de mineração que ele trabalha e tal.
tem um fundinho assim de sentido que eu consigo enxergar. Mas ao mesmo tempo é muito nonsense, tá ligado? De que tipo, tá, você tá filtrando a transação que tá chegando no seu node. Parabéns. Ela passa por todo o resto da rede e entra no seu bloco mesmo assim. E daí? Tá ligado? É, é como, sei lá, você tá tentando nadar contra a maré, assim, é tipo, contra a realidade, parece. E tem alguma coisa negativa para a rede, o fato de alguns nodes pararem de reconhecer essa parte do campo da transação, que é o op return, e o resto dos nodes não? Isso corre algum risco de split na blockchain, esse tipo de coisa? Ou, no Na fundo, blockchain não, porque a gente não faz essa validação. Você faz a validação a nível de node em si e nas transações temporárias. Aí o que pode ser prejudicial é, para o node que faz isso, ele está deixando de ver informação que pode entrar na blockchain. Aí vamos colocar um cenário. Ah, sei lá por qual motivo, todo mundo agora está escrevendo transação com mais de 80 bytes e está pagando por isso, beleza? O seu node, ele só enxerga a transação abaixo disso. Portanto, se você tentar fazer uma transação a partir do seu node, você pode tentar estimar ali uma taxa de rede de acordo com o que está pendente no seu node, na sua mempool, só que você está meio cego, né? Você está deixando de ver um monte de coisa que está acontecendo, aí você, pô, minha transação nunca está entrando, e eu estou pagando bem aqui na minha mempool. Mas na mempool de todo mundo essa transação está lá atrás, porque, enfim, tem gente pagando mais para escrever fotos de macaco, o que seja. Um, e aí uma outra parte que é importante frisar também é que, tá, a gente tem esse campo que ele pode conter informação arbitrária. Só que se você parar para pensar, desde que você siga todas as regras, você pode escrever informação, seja ela qual for. Tem uma galera que inventou um jeito de, tá, como é que a gente vai entrar mais agora na transação do Bitcoin em si? Tem as entradas, tem saídas e tudo mais. Nas saídas, o fluxo normal não é eu coloco o endereço do Caio, por exemplo, e a quantidade. Só que o endereço ele tem alguns campos ali de validação e tudo mais. Mas, querendo ou não, eu posso escrever informação no endereço também, fazer com que essa informação que eu coloquei que qualquer fique válida, né? Eu vou calcular o checksum do endereço, e aí pronto. Mandei uma fraçãozinha ali de Bitcoin para o endereço fake, e esse endereço fake tem a informação que eu quero, vai ficar salvo para sempre. O que vai me impedir de fazer isso? Nada. Um, um outro um outro lugar que tem sido muito usado para escrever informação arbitrária é no que a gente chama de witness. E essa alteração veio junto com o Segwit na época. Que não vou parar para explicar aqui o cego, isso é. o Segwit. O que também foi uma puta de uma guerra na época, né? Mas tudo bem. O detalhe é o seguinte do Segwit. Informações que são marcadas como Segwit, e aí alguns pedacinhos da transação são e outros não. Esses pedaços que são Segwit, elas têm um desconto na hora que você está criando essa transação. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço toda a minha transação sem Segwit, eu pago para cada pedacinho da informação, para cada byte, eu pago a taxa, certo? Por isso que a gente chama Satoshi por byte, nesse caso. Mas por que você vê muitos sendo chamado Satoshi por V-byte? O que esse V significa? É porque, na verdade, por mais que sua transação tenha 300 bytes, se algum desses bytes foi marcado como Segwit, se ele faz parte desse campo que chama Segwit, ele ganha um desconto de 4 vezes. Então, ao total, eu não vou pagar 100 ali, por exemplo. Eu posso estar pagando 70, porque alguma das informações ali fizeram com que a transação fosse reduzida, em termos de estimativa de custo. E aí usam esse campo para fazer escrita de forma arbitrária também, que é o que a gente viu aí recentemente com inscriptions e ordinals e tudo mais.
Boa, eu ia perguntar justamente sobre isso, quais eram as principais diferenças, porque assim, no fundo, essa discussão, sei lá, para um leigo em casa, para mim até, ela me lembra muito a discussão de 2 anos atrás, quando surgiu Inscriptions, e no fundo me parece que é o mesmo campo que ficou muito chateado com o surgimento das Inscriptions, tipo Luke Dashir, Samsung Mao, etc. É o mesmo campo que agora ficou chateado com essa proposta de tirar o limite do up return. Sim. Isso faz sentido falar que são o mesmo conjunto de pessoas ou você vê uma Eu enxergo diferença que aí? sim. Eu enxergo que sim. Ahn, Aí eles. Bom, eles estão no direito deles de achar o que eles quiserem também. Agora, você tem que ver o que acontece na realidade. Dá pra fazer esse tipo de transação? Sim. Como é que se resolve esse problema efetivamente? Mudando a regra e não mudando. Aqui em casa não entra, mas, tipo, tá ligado? É, e aí, a forma como eu enxergo hoje que esse filtro pode acontecer é incentivo monetário. As transações, elas têm que ter taxa para acontecer. E quanto mais informação você escreve, eu não acabei de falar que você paga satoshi por V-byte. Por cada informação que você está escrevendo ali, você paga mais. Quanto maior ela for, maior a taxa. E se muita gente estiver escrevendo qualquer tipo de informação ou fazendo transação monetária, a disputa para você entrar no próximo bloco ela vai ser maior. Então, se você quiser escrever a foto de um macaco agora, onde está todo mundo usando a rede, você vai ter que pagar por isso. E você vai pagar bem mais proporcionalmente do que eu que estou fazendo uma transação pequenininha ali. Porque você está escrevendo mais informação. Então, na minha cabeça, assim, é meio que nonsense nesse sentido, porque já existe esse filtro. O anti-spam é a taxa que você vai pagar para o minerador. É a demanda, no fundo, né? No fundo, essa discussão inteira me lembra o que eu já pensava na época das inscriptions, que é o quê? Que, cara, eles só conseguem fazer esse uso do espaço do bloco porque o bloco tá vazio lá para ser usado, sabe? Se a gente tivesse uma Aham, alta demanda pelo uso monetário, essas transações não iam ocorrer. Tipo, eu lembro que eu conversei com o Lugui, que é um cara muito mais shitcoiner que a gente, que a gente conversou no começo do Bipacast sobre runas. E ele falou, cara, eu sei que agora runas tá claro, tá caro e tá flogando a rede do Bitcoin, flodando a rede, mas assim, isso não é o projeto de longo prazo. O projeto de longo prazo é usar a segunda camada, é usar qualquer jeito mais barato. E o que eu quero dizer com isso? Não é que a galera de dados arbitrários querem gastar o máximo possível, eles também querem economizar em taxas. uhum, Então, se a gente tivesse uma adoção muito maior do uso monetário do Bitcoin, isso significaria que o espaço do bloco seria muito mais caro e eles não estariam querendo usar o espaço do bloco para fazer esse tipo de transação de dado arbitrário. Então, isso, no fundo, eu vejo muito como a mineração de Bitcoin, tipo, no sentido que a mineração de Bitcoin é a indústria que a humanidade inventou que permite monetizar energia ociosa, energia que estava lá, já tem capacidade instalada, só que não está tendo demanda da rede, a gente não está usando, ela está sendo desperdiçada. Pô, é muito melhor usar para alguma coisa do que para desperdiçar. Nesse sim. mesmo ponto, pô, tem espaço do bloco sobrando. A rede está no último ano bem barata, sei lá, 5 satoshis por V-byte, 2 satoshis por V-byte. Pô, qual o problema do pessoal usar mais a rede, monetizar mais os mineradores e no fundo entra toda aquela discussão de orçamento de segurança, né? Que de fato, assim, você pensando no longo prazo, tem essa questão, ou a rede é adotada e o pessoal passa a monetizar o espaço do bloco, seja com transação monetária, seja de outras formas, ou a rede se torna insegura. E no Uhum, longo prazo, com os halvings, assim, tem poucas questões no Bitcoin que para mim elas são questões em aberto e elas me tiram o sono, para não falar nenhuma, assim, sabe? Tem toda a questão quântica que depois de conversar com o Narcélio, pesquisar um pouco mais, eu vi que sim vai gerar uma dor de cabeça, mas vai ser resolvida. Mas para mim essa questão do orçamento de segurança no longo prazo é uma questão em aberto, assim, depende da adoção. E essa adoção
não está chegando da maneira que muitas pessoas pensaram, talvez por ETFs, talvez por questão da Lightning, talvez por, sabe, várias dessas segundas camadas como a Lightning ou sintética, entre aspas, segunda camada como ETF. Mas a verdade é que a rede base do Bitcoin não está com uma demanda forte, apesar do Bitcoin já estar tá nos 110 mil dólares. Então, pô, o E também pessoal quer alinhado com usar, isso, deixa, né? é Desculpa. um. Não, imagina, é um argumento que eu vejo muito, principalmente no Twitter, que é justamente a galera conversando sobre o uso, né? De tipo, tá, não tá sendo usado. Você paga. O pessoal que foi ontem comprar pizza, vocês compraram realmente com Bitcoin ou, enfim, pagaram com Fiat lá no final das contas? Que a pizzaria não aceitava. É, e, e você vê muito argumento de. O próprio. Quem que foi que falou ontem isso? Foi o Sailor, se eu não me engano. Que ele falou: compre pizza, pague com Fiat, guarde Bitcoin. Tá, se o pessoal tá só guardando, 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 e não tá usando, como é que você vai ter um uso monetário on-chain do Bitcoin? Se você compra, fez uma transação, deixou para todo sempre na sua carteira, de que isso adianta? Não adianta de nada. A gente tem essas etapas do Bitcoin é dinheiro, não é? Enfim, isso é uma outra discussão, né? Mas se você quer que o Bitcoin seja usado com esse propósito monetário, você tem que fazer a transação, movendo dinheiro de A para B. E aí você tem a questão que é o seguinte: o que garante que a sua transação é um uso monetário de fato, porque você está de fato ali visivelmente mandando dinheiro de um lugar para o outro, sendo que outras camadas, alguns outros protocolos, ou você inventou um jeito maluco de você conseguir provar que você mandou dinheiro de A para B ali na transação do upper return. Se de fato é um uso honesto para você e faz sentido para você, não faz sentido para mais ninguém, só que você quer usar aquilo ali, você está pagando por isso e tudo bem. É uma coisa curiosa, né? Entrando nesses detalhes aí. Um, Então a gente tem o Bitcoin Core, que é o node mais usado atualmente, a implementação, ele tem essa limitação de 80 bytes e tudo mais, que é uma limitação, lembrando, de configuração. Posso mudar isso para o meu para 1 milhão se eu quiser. Tudo bem que existe limite no bloco, mas enfim. E aí você tem forks, que a gente chama, que são cópias desse código que podem ser alterados e podem ter comportamento diferente. O próprio Luke Dashir, ele tem um fork que chama Bitcoin Knots, que tem regras mais restritas regras não, policies mais restritas na mempool. Eles filtram mais lixo, digamos assim, aos olhos do Luke. E aí você tem um fork do Peter Todd, que é o Libre, ou Labre, não sei como é que pronuncia, Library Relay, que ele vai para o caminho oposto. Ele não só tirou essa limitação, mas como ele tem uma flag adicional, né, porque o Node, quando ele vai conversar com outro, ele se identifica de algumas formas. Então ele tem uma marcação nele mesmo que ele fala para os outros nodes: olha, eu sou um library relay, pode me mandar qualquer coisa. E aí você vai manter outros library relays em lista de prioridade para vocês conversarem, isso para transações propagando pela rede de vocês, digamos assim, até chegar no minerador. E aí, uma coisa curiosa é que isso já existe desde o passado, na verdade, que foi alguém que percebeu que isso acontece nessa outra implementação do Library Relay, e aí o cara criou um mecanismo onde ele pega o node lá do Luke e faz uma modificação que ele começa a se identificar como um Node Library, só que ele não faz o que o Node Library faz. E aí o nome dessa implementação é o Garbage Man, é tipo lixeiro, tá ligado? Então é engraçado ver essa guerra acontecendo, digamos assim. Então você cria um mecanismo para dar um bypass, digamos assim, né, para você conseguir mandar essas transações na mempool, ao invés de mandar diretamente para o minerador, para que haja uma descentralização, de certa forma, né?
Porque é diferente do minerador centralizado lá que imagina, né? Imagina que isso de fato é incentivo para todo mundo. Pô, todo mundo quer escrever informação de forma arbitrária. E aí tem um minerador só que aceita, por exemplo. Tudo bem que eu enxergo que a longo prazo, se todo mundo está fazendo, acho que todos os mineradores criariam algum mecanismo para receber essa informação diretamente. Que é o caso, né? Já tem mineradores que aceitam. Você vai lá no site minerador, manda a sua transação, qualquer coisa que seja, desde que seja na regra e não na policy, tá, eles aceitam que você está pagando. E provavelmente eles vão te cobrar mais por isso do que o contrário. Mas aí é engraçado ver, né? Tipo, criam um mecanismo para filtrar mais restrito. Aí não, criam um mecanismo para que tudo aconteça. Aí já que é assim, tecnologia, você pode, enfim, código aberto, você vê como é que funciona, tenta usar isso a seu favor. Aí o cara criou o Garbage Man. Aí recentemente um cara que chama Stuart, que já trabalhou comigo na Zebed, ele criou um que chama TX Pigeon, ou Pigeon TX, alguma coisa assim, que é o Pongo, né? Aí o que o Pongo faz? Ele acha um monte de node library na rede e sai, em termos do que está escrito lá, cagando em todo mundo. Informação. E aí, inclusive, ele fez uma modificação recente que é se ele identifica que é um node library relay fake, por conta de coisas que aconteceram no Twitter ali, que o Luke Dashir, ele estava respondendo todo mundo, você é um mentiroso. Qualquer argumento que o pessoal usava contra a argumentação dele, ele falava, you're a liar, you're a liar, liar, você tá mentindo, você é mentiroso e tal. Aí o pessoal mandava de volta, não, mentiroso é você. Aí ele respondia de volta, no, you. Tipo, cara, é guerra de criança isso aí, tá ligado? E é engraçado de ver. Aí o Stuart fez uma alteração disso no código lá, que quando ele identifica isso, ele fala, olha, esse node aqui é um liar, no you. Enfim. Boa. E Só para te usando essa. avisar, Uhum. eu tô aqui. Minha câmera morreu por algum motivo, mas eu tô aqui, beleza? Tipo, beleza. E aí, inclusive fazendo essa configuração e outros mecanismos, né? Que dá para fazer a transação fora do padrão, mas é uma transação válida. Por exemplo, o próprio Lorenzo, da BIPA, uns dias atrás, ele fez uma transação onde, no op-return, ele colocou um token Cachu, que é um outro protocolo, enfim, uma outra forma de você mandar dinheiro. Não necessariamente ele mandou de A para B na transação, mas ele deixou um valor na transação para ser resgatado. E essa informação lá era além dos 80 bytes. Para que você vai fazer isso? Não sei, é caro. A gente fez por meme, assim. Mas é possível. Então, por que não, né? E ele fez através de um botzinho que eu esqueci o nome. E eu consegui também replicar esse mesmo tipo de transação usando o TX Pigeon. Então ele se conectou em vários library relays e isso foi chegando até chegar foi sendo propagado até chegar no minerador e entrou de forma descentralizada, diferente de fazer por um bot que está conectado em um minerador específico. Mas enfim, são mecanismos que se criam e estando na regra eu não consigo enxergar algum problema assim, de verdade. Cara, eu achei muito interessante essa sua explicação, porque assim, eu sei que a controvérsia surgiu porque o Bitcoin Core, acho que o Peter Todd, dentro do Bitcoin Core, sugeriu essa implementação sem o limite dos 80 bytes, que na visão dele é basicamente ser pragmático e reconhecer a realidade como ela está acontecendo, que é o que você falou, que é, bom, já estão acontecendo essas transações, então é melhor que a gente reconheça para o nosso cálculo de taxa na mempool ficar correto e a gente não ficar com transação travada, o que na minha Sim, cabeça faz totalmente sentido. E aí eu também sei que qual é o nome? O Luke Dashir ele já era muito crítico às inscriptions, ele também é crítico a essa mudança no up return, ele já tem essa implementação dele do Bitcoin, que é o Bitcoin Not e não o Bitcoin Core, e essa implementação dele já tem um conjunto de regras não, policies um pouco diferentes, mas assim, eu não sabia que tinha essa guerra civil entre os nós.
vamos dizer Sim. assim, sabe? Tipo, do outro nó do Peter Todd, que eu esqueci o nome, Relay, Libri. Libre Relay, não se conhecia ele. No fundo, o que o Peter Todd está pensando, então, é de trazer essa implementação para o Bitcoin Core, assim, de tirar o limite. E aí eu não sabia ainda que tem essa quarta derivada, ou terceira derivada, sei lá, que é o pessoal que quer atrapalhar o funcionamento desse nó do Peter Todd. Sim. Cara, isso aqui é muito interessante. Eu realmente não tinha ideia dessa quarta implementação dessa quarta derivada. O pessoal realmente consegue atrapalhar o funcionamento desses nós Liber Relay do Peter Todd? Atrapalha porque, enfim, se eu tô falando que eu sou um node desse e aí no final das contas eu não faço nada, você tá guardando o meu node ali na lista, você sempre vai me mandar a transação com prioridade, teoricamente, porque essa é a implementação do lib, e a transação vai sumir, ela nunca vai ser repassada para frente. Ao mesmo tempo, você tem mecanismos que conseguem, de certa forma, identificar que você é um mentiroso, e o próprio, como eu te falei, o Stu fez um mecanismo desse que consegue identificar e falar, ó, no you liar, tá ligado? Você tá mentindo pra mim, você não é um Libre. E aí, enfim, pode ter uma alteração no próprio Libre lá que identifica isso e marca o seu node como, ah, não, beleza, você mentiu pra mim, então você tá banido. Mas o que que acontece com, sei lá, tem menos nós que o meu nó se comunica, portanto a informação não vai se propagar tão rápido. Isso acaba tendo algum tipo de efeito deletério para a rede como um todo, ou isso acaba Não, sendo. é só pra quem quer mandar aquela transação. Ou, como eu te falei, né, pra quem deixa de enxergar a informação, pode ser que você fique, bom, cego de um olho, digamos assim, e aí você não vai conseguir estimar a taxa de acordo com o que vai acontecer de verdade. Perfeito. Cara, eu escutei esses dias um podcast no What Bitcoin Did com o Mechanics, que é o CTO da pool do Luke Dashir, e também é um cara que é bem crítico tanto às inscriptions antes quanto ao op return hoje em dia. Ele traz alguns pontos que assim, eu não tenho conhecimento técnico para saber se faz sentido ou não, mas uma coisa que ele fala que me marcou é que assim, muita da discussão sobre tirar esse limite é que é um reconhecimento pragmático que esse tipo de filtro não está funcionando. E aí o que o Mechanics fala é justamente o oposto, pô, tá funcionando sim, se não tivesse funcionando, por que eles iam querer tirar? O que parece uma lógica que faz sentido. E aí ele fala que, na verdade, os filtros funcionam muito bem e que eles funcionam para a grande maioria dos casos e tem uma ou outra coisa que passa, assim, sabe? Como se fosse, sabe? Não como se eles fossem Sim, inúteis e sim. fosse só um reconhecimento pragmático. Você vê Essa mérito parte nessa? tem um pouco de mérito, ao mesmo tempo, ahn, aí tem essas argumentativas, né? Como eu te falei. Ah, tá. Tem mérito no Bitcoin Core, mas já que existe no Libre, se passa tudo por lá e tudo bem. Aí tem recentemente teve o Bitcoin Plus Plus, onde o Chris Guida, que é junto com essa galera, eles participaram de um debate, essa galera toda, inclusive lá, e ele fala que isso pode mudar porque, enfim, a gente cria mecanismos para mentir para um library relay e isso vai voltar a ser um filtro, digamos assim. Eu acho que não, porque na verdade o minerador, no final das contas, sempre tem o incentivo de ganhar dinheiro, vírgula, né? Um parênteses aí nessa afirmação. Nem todo mundo, a própria galera da Ocean acha que esse tipo de informação não é, não é benéfico, por mais que estejam pagando. O reward dele a curto prazo, digamos assim, vai ser menor, mas a argumentação deles é que se a gente restringir ao máximo o uso monetário da coisa, lá no futuro a gente vai ganhar mais. Porque, enfim, a rede vai estar sendo usada como uso monetário. Eu não Perfeito. consigo. Não sei se eu concordo com essa afirmação, mas é a visão dele, né? Não, toda vez que eu ouço o Mechanics, eu me coloco uma pulga atrás da orelha porque eu acho ele um cara bom, eu vejo muita coerência em muitas das coisas que ele fala. No entanto, nessa discussão, desde a época das inscriptions, eu acabo indo para outro lado, que é aparentemente o lado que você também vai, que é, pô, você está seguindo as regras do consenso,
transação está conseguindo entrar no bloco, quem sou eu para falar qual transação é válida ou não é? Ele já está pagando taxa, ele está dentro das regras, porque eu vou ser a pessoa que vai falar se sim ou se não. E Uhum. isso, no fundo, sei lá, eu lembro que quando surgiu o Inscriptions e Ordinals em 2023, nem passava pela minha cabeça essa diferenciação. Eu achava que existiam os maximalistas do Bitcoin que acreditavam no Bitcoin e ponto. Uhum. Conforme foram as altcoins, as shitcoins foram tendo menos relevância, ao mesmo tempo foi acontecendo, pelo menos talvez eu tenha percebido só nessa época, eu fui aumentando a minha resolução para entender que existem dois tipos de maximalista de Bitcoin que talvez concordem em 80%, em 90%, mas no fundo têm visões diferentes sobre o Bitcoin. Uma desses polos é o maximalismo da rede Bitcoin, né? Que acha que o espaço do bloco tem que ser monetizado, se não está sendo usado para transações financeiras, que seja usado para outra forma, e que no fundo o Bitcoin nada mais é do que um banco de dados descentralizado no cyberespaço, e que a gente pode usar ele de qualquer forma que a gente queira usar um banco de dados, versus um outro campo que vê que não, o Bitcoin é dinheiro, ele nasceu para ser dinheiro, ele só tem uso válido se é para ser dinheiro, e esses são os maximalistas do ativo Bitcoin, maximalistas do uso monetário do Bitcoin. Como você tem acompanhado essa discussão? Assim, você pensava nesses termos há uns 2 anos atrás, ou para você isso também é meio que novidade? Não, eu já ouvi esse debate antes, esse tipo de discussão. Não é algo de hoje, na verdade. Só que a minha conclusão atualmente é de que, beleza, tá na regra, pode acontecer, né? Se quiserem resolver esse problema, tem que mudar a regra, para que seja efetivo. Um, E mudar a regra é até mais perigoso, né? Tipo, aquela coisa que você quer sim, consertar um aí, a partir do momento probleminha. que você mudou a regra, de fato, aí a gente vai ter essas duas redes acontecendo de forma de paralelo ali, que é, tá bom, qual que é o Bitcoin de verdade? Qual que é o Bitcoin que deve ser usado? É o antigo ou o que o pessoal adicionou ou removeu alguma regra? Aí fica nesse embate, né? Foi, por exemplo, na época que quiseram colocar coisas, ou aumentar o tamanho do bloco, aí surgiu o Bitcoin Cash. Tá, qual dos lados é o certo? É o que tá aumentando o tamanho do bloco ou o que se manteve ali mais ou menos do jeito que era antes? A gente acabou indo pro lado do Bitcoin Core, que é atualmente, né? Ninguém seguiu o Bitcoin Cash. Qual que é o Não, certo? O certo, para mim, é o que tiver mais incentivo para ser usado. não, perfeito. É, uma coisa que eu olhei assim ao longo dessa discussão inteira é, não sei, eu vi muitas críticas ao Bitcoin Core. E para mim o Bitcoin Core nunca foi um problema, para mim sempre foi uma solução, sabe? Eu sempre achei muito bom o fato deles existirem. E eu lembro que, sei lá, na época da guerra do tamanho dos blocos, tinha assim, um vetor de ataque que era criticar o Bitcoin Core, falar que o Bitcoin Core estava capturando o Bitcoin, estava centralizando o Bitcoin, sei lá, tipo, sabe, eles tinham muito poder em cima do Bitcoin. Como você vê a atuação do Bitcoin Core nessa controvérsia como um todo? Você tem elementos aí, não só o Bitcoin Core e desenvolvedores que mantêm o código atualmente, mas também os mineradores. Na época do Segwit, a guerra foi contra os mineradores, inclusive. Porque eles tinham esse poder de voto, digamos assim, eles poderiam ou não ativar uma das alterações e tal. Acabou que eles cederam por pressão de usuários, né? A gente que roda Node. Porque naquela época rolou o seguinte, né? Pô, imagina, todos os mineradores estão sinalizados para fazer uma alteração A e não uma alteração B. Beleza, essa alteração A ninguém quer, mas os mineradores vai ser melhor para eles, de alguma forma. E aí. Só que se todos os nodes começam a rodar algo que vai descartar essa informação que está vindo dos mineradores, aí vira essa guerra de incentivo, né? Tá bom, o minerador pode ganhar dinheiro, entre aspas. Só que não, porque se o node de todo mundo está falando que a transação que ele botou
esforço, gastou dinheiro com máquina, equipamento, energia, para que aquilo ali fosse validado, e aí você manda para todo mundo, e todo mundo fala, isso aqui não vale para mim, você gastou dinheiro à toa. Voltando pro tópico do Bitcoin Core e quem que mantém isso atualmente. Ele é mais centralizado em certo grau, sim. E isso nunca deixou de ser verdade nesse ponto. Inicialmente o código era feito por um cara. E aí esse um cara passou o bastão para frente, deixou o código lá, sumiu, que é o Satoshi. E pessoas depois criaram um repositório Git para manter esse código de uma forma mais fácil. E aí a gente tem o github.com/bitcoin. Algumas pessoas ali têm o poder, entre aspas, de fazer um merge ou não, e colocar código lá ou não. Só que isso é público. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo e quem está fazendo o quê. Então eles têm um crivo muito forte no sentido de que é tudo analisado. Essa proposta do Luke não foi algo que, o Luke é um desenvolvedor do Bitcoin Core, ou então o Peter Todd é um desenvolvedor do Bitcoin Core, e ele está querendo empurrar isso para todo mundo. Não, ele abriu uma proposta, assim como todo mundo tem que fazer. Essa proposta ela é discutida, assim como sempre é feito. Tem coisa que passa com menos atrito do que outras? Sim. É porque ninguém tá. A bolha do Twitter que não tá revisando nada, né? Quando cai alguma coisa no Twitter é que surge esse barulho, geralmente. Ou quando vai tocar alguma coisa que vai ser uma alteração de regra, alguma coisa assim, que naturalmente vai ter um ruído maior também. Mas eu acho que eles têm esse papel importante. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas na minha visão, infelizmente, a gente não tem um protocolo muito bem desenhado. A gente não é uma RFC do Bitcoin, a gente não tem as regras bem especificadas do que deveria ou não ser o Bitcoin. Isso está no código original, que é o código Bitcoin Core. Então, por mais que você tenha outras implementações em outras linguagens e tudo mais, via de regra, o Bitcoin é o Bitcoin Core. Explica isso um pouco mais, que eu lembro que você já me explicou e antes isso não era claro para mim, que assim, geralmente um protocolo, um algoritmo tem um livrinho paralelo que é o conjunto de regras de um ponto de vista mais macro e filosófico do que precisa, sei lá, o que pode ter, o que pode não ter, esse tipo de coisa, e depois que o desenvolvedor vai lá e escreve o código. É algo assim, né? E o Bitcoin não Sim, tem. exato. É como se fosse receita de bolo. Receita de bolo vai te falar a quantidade de ingredientes, quantos que você tem que botar em cada um. Para você duplicar a receita, pode ser que você simplesmente duplique todos os ingredientes, mas aí dependendo se for para muita, enfim, o tamanho absurdo de pessoa, pode ser que você precise colocar mais de um ou menos de outro. Ele vai falar o tempo que você tem que assar, enfim, são os requisitos, né? Que seriam os ingredientes, o que você precisa para fazer isso acontecer e como vai acontecer. Tem que botar 5 minutos de pré-infusão na água no café, sei lá. Ou alguma coisa assim. Se você não fizer, vai ficar ruim. Ou não vai seguir o padrão que a gente tem que seguir para que seja essa receita chamada de, enfim, Bitcoin. Né? E aí, quando você tem esse livro de regras ou especificação bem definida, isso é replicável, porque você tem um comportamento bem definido ali. E ele não trata de implementação, ele vai tratar mais de regra. Ó, a regra que, quando essa entrada aqui chega para você, isso aqui tem que ser a saída. Mais ou menos isso. Como não tem isso muito bem definido, a gente não sabe nem o que é regra e o que não é direito. Tem coisas que ninguém quer mexer no Bitcoin porque simplesmente são antigas e, enfim. E se você tentar replicar isso em outras linguagens, pelo Bitcoin Core ser escrito numa linguagem compilada, que é o C, e dependendo do compilador, a saída pode ser diferente, você tem uns behaviors ali que podem acontecer que não são muito bem definidos. E ninguém quer ter o peso de reescrever isso. Aliás, não vou falar ninguém, mas muita gente tem um medo de acabar tocando nisso. Né? Tem sim algumas iniciativas que querem
ir para esse lado de, beleza, vamos criar uma especificação, vamos separar o código, por exemplo. Vamos ter um código onde ele é simplesmente a validação de todas as regras e aí depois a gente faz o resto. Depois a gente cria uma wallet em cima disso, depois a gente cria um UI, enfim, outras informações, outras funcionalidades que não são necessariamente restritas a regras de que um node Bitcoin Core deve ser. Saquei, boa. Isso com certeza o afegão médio que está escutando a gente nunca ouviu falar, porque eu também nunca tinha ouvido falar antes dessa nossa conversa, a versão 1, né? Mas é interessante saber disso. Uma reflexão que isso tudo me gerou, assim, é que, assim, por um lado, sei lá, eu sei que mais de 90 e poucos por cento das implementações do Bitcoin atualmente, dos nós de Bitcoin, eram Bitcoin Core. E Uhum. isso eu entendo que, por um lado, pode ser considerado um risco de centralização. E aí, ao longo dessa polêmica toda, eu já vi uns dados que o uso do Bitcoin NOC, o Knot, que é o do Luke Dashir, passou de 10%. O que, por um lado, me soa positivo, assim, me soa, beleza, estamos descentralizando o uso de nós e os nós diferentes estão rodando bitcoins diferentes, todos dentro de um consenso. Isso, por um lado, me parece positivo. Ao mesmo tempo, essa implementação Bitcoin Nox é feita por um desenvolvedor só, não é um projeto Sim. coletivo com várias pessoas olhando, debugando. Então, eu não sei se essa descentralização necessariamente é positiva. Você já- Nesse caso em específico, eu vejo como. Bom, é uma descentralização no poder de escolha, beleza? Você pode fazer o que você quiser, você é livre para isso. Mas está botando o poder na mão de um cara, ao invés de um grupo que tem um grau de descentralização maior. E aí você tem que também analisar de como isso é feito, né? Você tem diferentes jeitos de metrificar, tem mais node tal ou outro. Pode ser simplesmente algo como ou ele ou alguém está querendo que seja entendido como que isso tá alterando. Como eu te falei, eu posso falar que meu node é um libre relay se eu mudar o código. Ou eu posso falar que o meu node é um NOT se eu mudar o código. Então eu posso acabar subindo máquinas e, enfim, conectar nesses exploradores de bloco ou nesses sites que analisam nodes para tentar fazer com que a realidade seja alterada, digamos assim, né? Tipo, o sentimento geral ali. Não estou falando que é o caso, estou falando que é possível de acontecer. E aí tem coisas que são preocupantes, ao meu ver, que é o Luke ele coda lá e joga tudo na main e ninguém revisa. Isso está público, qualquer um pode abrir o GitHub lá e ver esse projeto, o Notes. Então se ele fizer alguma cagada, essa cagada vai acabar chegando na mão de todo mundo, porque não tem um processo tão bem definido ali, né? Não tem muita gente revisando. E aí você tem alguns aspectos que ele mesmo implementou, e aí o pessoal foi descobrir só depois que começou a rodar, que existe, por exemplo, uma regra lá que fala que se essa implementação sua que você está rodando do Notes, a partir do momento que ela foi publicada, se já passou, se eu não me engano, 2 anos, o Node ele desliga automaticamente. Ele vai desligar falando, o seu Node precisa ser atualizado. Isso não é um comportamento que existe no Bitcoin Core, por exemplo. Nossa, isso é péssimo, Eu, porque eu assim, tenho eu tenho no um Node que eu rodo até hoje, da versão 0.12, se eu não me engano, que é antes do Segwit. Esse Node meu não enxerga nada de Segwit. Ele continua recebendo todas as transações e continua sincronizado até hoje. Só que eu não quis atualizar, por questões de experimento mesmo. O que eu atualizo vez ou outra ali, porque eu tenho esse conhecimento, eu pego alguns patches ou vulnerabilidades que já foram corrigidas e aplico nele. Faço um patch que a gente chama. Só que ele tá lá sincronizadinho. Agora, vou rodar aqui porque eu acho que eu filtro não sei o que lá, blá blá blá. Tá, daqui a 2 anos seu node morre e você vai ter que parar pra ver porque. Porque eu não atualizei. Porque o Luke falou que é assim que funciona. e para quem tá ouvindo em casa, assim, tipo, o meu nó também, que roda Bitcoin Core, acho que ele é de 2021.
e eu não pretendo atualizar ele, eu não tenho pressa nenhuma. Então, assim, por exemplo, essa mudança que está sendo só proposta pelo Peter Todd, mesmo se fosse aprovada, isso só estaria disponível nas novas versões do Bitcoin Core. Então, isso, sabe, não é que nem na loja da Apple ou da Google Store, na Play Store, que se tem uma atualização, ela já é disparada para todo mundo que está rodando o aplicativo e todo mundo é recomendado atualizar. Tipo, o Narcélio, quando eu conversei com ele, também comentou que ele tem um NOC, ele deixa lá em casa, que está rodando pré-Segwit também. E Aham. isso é comum, e isso é bom, isso descentraliza até as versões de nós que estão sendo rodados. Então, assim, eu não tinha ideia dessa história do Bitcoin Not desligar sozinho depois de 2 anos, mas isso me causa um certo incômodo. Isso não causa incômodo na galera que está rodando? É porque a galera que tá rodando enxerga a narrativa do Twitter e fala, Bitcoin Core é ruim, esse cara aqui tá falando que o filtro é bom, concordo com esse cara, vou rodar o que esse cara tá fazendo. Mas a galera não vai nem olhar o código, tá ligado? Ou o que o cara fez de fato. E essa foi uma das alterações, por exemplo. Entendi. Isso é uma divisão que eu meio que senti, não tinha comentado ainda, mas do jeito que você falou, eu acho que é bem clara, assim, tem muita gente que é mais ideológica, não entende as nuances técnicas, por exemplo, tá, se o meu nó não roda, isso não significa nada, que a rede não está reconhecendo, etc. E por viés ideológico e por Twitter, acaba comprando o lado do Luke da Shire e do Bitcoin Not. Você vê um polo mais ou menos assim acontecendo? Uhum. E tudo bem, as pessoas estão no direito delas de não precisar ou não querer entender. Você tem níveis diferentes. Né? O Bitcoin Core é um programa de computador. E todo programa de computador tem comportamentos que o desenvolvedor coloca lá dentro. Se você quer ou não entender o que ele faz no seu computador ou no seu celular, aí é questão sua, né? Tá, eu acho que o pessoal em casa pode estar se perguntando, a gente indiretamente já respondeu isso, mas eu vi esse termo surgindo algumas vezes no Twitter, mesmo na hora das inscriptions, até agora, com essa história do up return, que tá, como tudo isso vai se resolver? Vai ter uma resolução, vai ter uma pacificação, ou no futuro a gente pode até chegar num estágio de fork, porque esses campos dos maximalistas das redes e dos maximalistas do ativo realmente não se conversam, realmente não concordam. Talvez no futuro seja Bitcoin Cash versus Bitcoin versão 2.0 por conta dessa questão de dados arbitrários. Você tem alguma visão sobre isso? Cara, eu não consigo te apontar um caminho assim. Mas o fato que eu tenho é de que essa galera do Bitcoin Core é uma galera muito séria. Assim, eles têm, como eu te falei, esse crivo bem aguçado de verificar propostas que estão sendo feitas ou tentar evitar esse tipo de coisa. Tanto é que a própria alteração lá do Peter Todd, por enquanto, já foi fechada. Isso não está mais em aberto. Isso foi fechada e a resolução isso aqui não vai entrar por agora. Justamente porque causou muito barulho. Certo, eles viram que o custo-benefício não valia a pena, porque mesmo que faz sentido de um ponto de vista técnico, porque você permite pragmaticamente ver o que está acontecendo melhor, do ponto de vista social, gerou tanto ruído que tanto faz o ponto de vista técnico, é mais importante não ter tanto ruído para não gerar problemas no futuro para a rede. Sim. Justo. E, sei lá, como reflexão geral sobre tudo isso, teve alguma coisa que você acha que não era clara e se tornou clara? Tem alguma conclusão ou no fundo, no final das contas, isso vai ser só mais uma daquelas grandes discussões de Twitter sobre o código do Bitcoin, que nem teve ano passado retrasado de algum BIP, que nem antes teve sobre qualquer outra coisa e que sempre acontece e que no final acaba em pizza e não acontece nada. Você acha que é isso que vai acontecer? Cara, pra mim não mudou nada, sinceramente. Mas eu acho que a galera que tá chegando agora, ou entrou no último ciclo, assim, tá tendo o gostinho ali desse tipo de debate que é saudável. E que vai continuar acontecendo para N alterações que querem fazer no Bitcoin Core.
No fundo eu já lembro de um meme que é assim, a governança do Bitcoin, 2 pontos, daí são 3 pessoas, uma apontando a arma para outra, sabe, como se fosse um triângulo de todo mundo apontando a Uhum. arma, que são os usuários, os desenvolvedores e os mineradores. E é isso, é uma governança anárquica, o que no final das contas é bom, né, que gera esse Sim. equilíbrio de incentivos e interesses que acaba protegendo o projeto do Bitcoin como um todo. Sim, e essa visão que o Luke tem, ou que ele se propõe a fazer, também está dentro do jogo. E é completamente válida. Ele enxerga o mundo de uma forma que outras pessoas também acreditam no que ele está falando, ou também enxergam o que ele enxerga e querem rodar essa outra alternativa, ou fazer qualquer outra coisa. E tudo bem. Isso também é válido. Não tiro nem um pouco o mérito disso. Boa. Cara, desse assunto em específico, o up return, dados arbitrários no como um todo. Você acha que tem alguma coisa que a gente deixou de fora nessa conversa que é importante a gente falar? Tecnicamente sim, porque para o público talvez não, mas só um detalhe que eu lembrei de um uso do up return, o Segwit ele acontece e uma das coisas que acontecem no Segwit, que permitiu que o Segwit acontecesse, foi justamente o up return. Você pode não entender o que eu estou falando, mas assim, se você entrar no mempool.space, olhar qualquer bloco que foi antes do Segwit, e você olhar a transação Keybase, ou seja, a primeira transação do bloco, você vai ver que na saída dela não tem quase up return nenhum. Depois do Segwit, depois que o Segwit foi ativado, sempre tem um up return no Coinbase, pelo menos um. Isso é mais um uso técnico da coisa que permite que o Bitcoin funcione hoje da forma como, enfim, como ele funciona. Perfeito. E esse campo tem um detalhe técnico ali de informações que precisam ser escritas, que o Segwit meio que deixou de usar isso, mas aí a gente ainda precisa ter uma prova de que isso acontece, porque o Segwit, na época que ele aconteceu, ele resolveu um problema, né? Ou vários problemas. E aí a gente usa esse campo up return na Coinbase, que eu lembrei. Não, boa. Para pegar um médio, acho que isso é um detalhe que é interessante do ponto de vista técnico, é o que você falou. Sim, Cara, e como um todo, assim, vamos falar que eu sou um Bitcoiner iniciante, mais ou menos avançado, mas eu ainda não rodo o meu próprio nó. Toda essa discussão, no fundo, é um grande ruído, né? Se a pessoa está em casa e só quer se preocupar em comprar mais satoshis, fazer autocustódia, tudo isso não afeta ela em nada, né? sim. Se você é um Bitcoiner e você não roda o próprio nó, eu vou falar que você é iniciante. Ou preguiçoso, beleza, pode ser também. Mas não muda nada, teoricamente. E se mudar, você vai ser afetado porque você não tem o direito. Aliás, você tem o direito de escolha, você não tá exercendo ele, né? Você não tá rodando efetivamente, você não tá validando as regras. Se você não tem o próprio Node, outra pessoa tem o Node por você. A É, mas, informação do que acontece de fato está vindo de outro lugar. mas ele não precisa perder o sono por causa disso. Não. Isso aí é uma discussão de Twitter. Você vai perder sono por conta de briga de Twitter. Eu acho que você tem outros problemas para resolver. Boa. Cara, então só para encerrar aqui, acho que a gente cobriu tudo, você até trouxe esse detalhe técnico que a gente tinha passado batido. Eu costumo encerrar os Bipacasts pedindo duas recomendações de leitura, Uhum. podcast, série, qualquer coisa assim que você tenha consumido e que você ache que é legal, recomendar pra galera. O primeiro é uma coisa mais técnica, então, sei lá, como você é desenvolvedor que trabalha com Bitcoin, pode ser algum livro técnico, pode ser um podcast técnico, pode Uhum. ser, sabe, algum conteúdo que você acha interessante. E aí o segundo é uma coisa que não tem a ver com Bitcoin, nem com economia e nem desenvolvimento relacionado ao Bitcoin no seu caso. Sim. Acho que eu vou repetir da primeira gravação, mais ou menos, que a minha linha de raciocínio é o seguinte: eu sou um cara meio chato nesse sentido, eu me divirto com coisas técnicas, tá ligado? Então, para quem tiver o interesse de tentar entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo nessa treta, abre.
pesquisa Op Return, BIP, Bitcoin Core, enfim, Peter Todd, que você vai achar lá no GitHub, o que ele estava propondo. Você não vai entender o código, porque, enfim, você é um cara leigo e você não vai conseguir entender as instruções de código lá. Só que você consegue ver o que ele estava propondo. Qualquer argumentação dele, qualquer argumentação da galera que está contrária, tem todo o histórico que você pode ver e é uma coisa super interessante. Então acho que essa seria a minha recomendação de leitura para hoje. Do lado técnico. Do lado não técnico, o que eu tinha comentado no primeiro podcast, que eu realmente sou um cara chato, então não recomendaria nada. Mas eu acho que eu vou seguir nessa linha de raciocínio mesmo. Boa. Bom, então, cara, muito obrigado por repetir essa conversa. Eu acho que foi interessante. Acho que, pelo menos para mim, que pude ter o privilégio de fazer ela 2 vezes, deu para fixar um pouco mais certos conceitos. Acho que vai ter ajudado a galera em casa, primeiro, a entender o que está acontecendo, né? Porque tem muito ruído. E segundo, a não perder o sono com o que está acontecendo, porque no final é muito ruído, não é nada fundamental no Bitcoin que está acontecendo, não é regra de consenso, não é nada assim. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar contigo. Igualmente, eu que agradeço. Valeu.